Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou aqui com uma autoridade do varejo eletrônico, do varejo físico, para bater um papo muito interessante sobre a pesquisa Panorama Varejo 2020 que nós realizamos juntos. Ninguém mais, ninguém menos que o famoso Guilherme Nuzzi, nosso especialista em marketing e vendas do Bling. E aí, meu rei, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Marcelo, Lucas, equipe da Preço Certo, e obrigado pelo convite. Fico até sem jeito aí de tu me chamar de autoridade. Não me considero uma autoridade, mas obrigado pelo elogio e, enfim, é sempre um prazer aí conversar com vocês e principalmente para falar de alguns dados interessantes que essa pesquisa que a gente fez em conjunto nos trouxe, né? Então, tem muitos insights bem interessantes para a gente passar para o pessoal. E, claro, no decorrer a gente vai debatendo um pouco de alguns dados importantes e também falar um pouco da nossa percepção de mercado, principalmente nesse período que a gente está vivendo hoje, né? Que é um período bastante atípico, mas que, apesar da situação sanitária ela ser ruim, é um período que tem nos dado boas ideias aí de como melhorar a performance aí dos negócios, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Show de bola. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Roque, eu sou o fundador aqui do Preço Certo. O Preço Certo ele existe para ser uma ferramenta e um processo que auxilia lojistas a aumentarem o lucro e o caixa. Basicamente, a gente ajuda empresas a vender lucrando mais, ajuda empresas a fazerem mais caixa, ver esse dinheiro de fato entrando no bolso à medida que você está crescendo nessa toda jornada. Seja você um lojista que vende no varejo físico, no varejo online, que vende em marketplaces, né, e-commerce e assim em diante, a gente está aqui para ajudar vocês nessa linha. E o ponto inteiro que a gente vai endereçar hoje dessa questão de pesquisa envolve muita questão tanto da gestão que a sua empresa faz, quanto também dos seus indicadores e do resultado financeiro que a gente impactou. Guilherme, me conta, o que o Bling faz, cara? Bom, o Bling é um sistema de gestão completo aí, tanto para quem vende no e-commerce, como para quem tem loja física e para quem é prestador de serviço, né? Então, o Bling consegue atender desde a emissão de notas, controle de estoque, integração com plataformas e marketplaces, enfim, gestão de vendas, gestão financeira e agora também o nosso produto mais recente é a nossa conta digital, a Bling Conta, né? Então, através da Bling Conta, o nosso cliente ele consegue emitir boletos, fazer pagamentos e realizar transferências. Tudo dentro do próprio Bling, sem precisar ficar no Alt Tab, trocando de telas. Então, é um produto novo aí que está tendo uma adesão muito legal e também quem não conhece, convido a conhecer a Bling Conta. Maneiríssimo, maneiríssimo. Cara, o ponto que a gente viu aqui, né, iniciando aqui, dando esse primeiro pontapé com relação à questão da pesquisa, o que a gente executou? A gente passou os últimos 3, 4 meses, tá, entrevistando diferentes pessoas que atuam no varejo, pessoas que vão atuar no varejo, pessoas que já estão há muito tempo no varejo, pessoas que têm empresas com mais de 100 funcionários, com pessoas que trabalham por conta própria, pessoas que trabalham com 5 a 10 funcionários a nível de operação, gente que vende muito, gente que vende mais ou menos, gente que vende muito pouco, literalmente todo o panorama e o espectro do varejo a gente buscou atender e entender um pouco do que estava se passando dentro desses negócios. Essa pesquisa envolveu uma grande gama de empresas diferentes setores, todas elas vanguardistas, melhor dizendo, do segmento de vendas online, do segmento de vendas físicas, né, empresas que auxiliam varejistas no dia a dia a serem mais competitivos e poderem, mais do que só vender, ganhar dinheiro na operação e conseguir crescer. E o primeiro ponto que a gente perguntou logo de cara, né, a gente não tinha como deixar de fora, né, vivendo o cenário que a gente está vivendo, que é qual foi o reflexo que a gente teve do Covid-19 nas vendas dessas empresas. E a gente registrou aqui que 64,2% desses negócios registraram queda nas vendas. Guilherme, queda nas vendas, por que você viu que registrou queda nas vendas aí do teu lado? Sim, primeiro, acho que tem um impacto muito grande no próprio consumidor, né? Como é um momento incerto, a gente só viu uma crise desse nível lá em 29, quando quebrou a bolsa em Nova York. Então, o que acontece em momentos assim? As pessoas elas ficam inseguras, né? Então, quem tem dinheiro para fazer aquisição de qualquer bem, ele vai, nesse momento, ele opta primeiro por fazer uma reserva, deixar esse dinheiro guardado para alguma emergência.
E também tem a questão que, infelizmente, muita gente acabou perdendo o trabalho, né? E isso tem impacto direto no consumo. Então, eu vejo que, e pesquisas apontam isso, né? As pessoas, nesses momentos, elas tomam dois comportamentos, né? Um que é guardar dinheiro para alguma emergência e outro é concentrar o consumo para itens essenciais, né? Que é alimentação, saúde, enfim. E aí deixa de comprar outros itens que não são de primeira necessidade, como celular, roupa, entre outros, né? Então, isso, sem dúvida, tem o reflexo direto na queda nas vendas. O que a gente percebe aqui, percebeu aqui no Bling foi um cenário bem curioso, né? A gente percebeu que o número de lojas com o nosso módulo de frente de caixa, né, que é o módulo lá para a loja física, caiu bastante. Em contrapartida, o número de integrações ativas, né, com marketplaces e também com plataformas de e-commerce, se eu pegar um recorte comparando o junho desse ano com janeiro desse ano, ele cresceu 3 vezes, ele triplicou. Caramba. Então, a gente tem percebido essa migração, né, de lojista que foi mais impactado foi do varejo físico, ele migrar para o e-commerce, porque em muitos casos o e-commerce ele tem sido a principal ou até mesmo a única fonte, né, para realizar vendas. E também o próprio consumidor, ele acabou mudando um pouco o seu hábito de consumo, né, deixando de comprar muitas vezes na loja física, tanto por opção dele, né, enfim, por receio de sair na rua, e também pelo fato de muitas cidades, ou a maioria das cidades, adotar medidas restritivas, né, da circulação. Teve um impacto direto no e-commerce. Então, a gente percebeu isso. No primeiro momento, sim, queda geral nas vendas, porque foi um cenário que pegou todo mundo desprevenido. Então, a primeira reação é isso, né, das pessoas guardarem dinheiro e concentrar compras em itens essenciais. E o segundo movimento, que é o que a gente já tem notado mais forte, que é a migração do e-commerce, tanto do lojista começar a vender na internet, como do próprio consumidor, ele mudar um pouco o seu hábito de consumo. A gente nota muita gente comprando pela internet pela primeira vez, e aí muita gente se pergunta, vai acabar com o varejo físico? Eu te digo que não, porque logo quando estourou essa pandemia, eu li uma pesquisa, se eu não me engano, do Cindy Lojas de Campinas. E, enfim, a pesquisa que eles fizeram apontava que 70% dos consumidores, a tendência é que eles mantenham um comportamento de compra híbrido, que eles vão continuar comprando pela internet, agora que já tem esse hábito, mas, ao mesmo tempo, eles não vão deixar de comprar do varejo físico quando isso voltar. Enfim, porque tem relacionamento, conhecem a loja, já estão acostumados. Então, eu acho que vai ter, pelo movimento que a gente percebe isso, essa mudança de comportamento do consumidor. Então, eu vejo que a oportunidade grande hoje, ela está muito voltada para o e-commerce. E o próprio consumidor, ele está começando a se reeducar, né, a comprar pela internet, que muita gente ainda tinha receio, né, de comprar na internet, enfim, porque não tem contato direto com o produto, não conhece o lojista, enfim, por várias situações. Então, a gente tem notado isso, né, no comportamento aqui dos nossos clientes. Isso que você levantou é bem interessante, porque quando a gente fala dessa questão da imprescindibilidade de um produto, né, o quão imprescindível ele é, por conta do Covid mesmo teve essa variância. Então, como você falou, a gente focou, o cliente, né, ele focou muito na questão das compras dos itens extremamente necessários no início, né, que o grau de imprescindibilidade desses produtos ele é muito alto, né? Existe um conceito que a gente chama de elasticidade do preço de venda, né? O quanto uma demanda pode ser elástica ou não. Quando a gente diz que uma demanda é elástica, a gente está dizendo que quanto maior o preço dela, menor vai ser o volume de venda. Quando a demanda é inelástica, que a gente chama, né? Independente de qual é o preço de venda, a gente tem uma tendência de pagar. Se, por exemplo, tivesse uma falta de papel higiênico, ou uma falta, no caso, acho que é até melhor, uma falta de álcool em gel, né? O álcool gel, a gente viu que tiveram empresas, né, que antes vendiam álcool gel a 8, 10 reais. As primeiras empresas passaram a vender a 30, 40, 50 reais o pote de álcool gel e as pessoas estavam pagando, porque o grau de imprescindibilidade desse produto aumentou muito. Agora, quando a gente pega viagens, por exemplo, turísticas, a gente teve gente comprando pacote para ir para a Disney gastando 500, 600 reais.
Coisa que antes você pagar 4, 5, 10 mil reais para poder fazer o mesmo pacote de viagens. Por quê? Porque como o grau de imprescindibilidade de ir para a Disney não é algo que alguém está pensando durante a época de Covid, cara, as vendas foram lá embaixo. Qual foi a estratégia que eles usaram para tentar fazer com que a venda voltasse? Rasgar o preço. Porque quanto mais variável, né, quanto mais elástica é a demanda, se aumenta o preço, a venda diminui. Se diminui muito o preço, a tendência é a venda aumentar, né? Então, isso de fato acaba acontecendo, e essa migração para online ela se faz de maneira muito previsível, porque no fim do dia o online nada mais é do que uma vitrine, né? E navegar pelo computador é seguro, diferente da navegação que a gente tem na vida real de estar visitando um lugar. Porém, essa abordagem de achar também e trazer uma visão que ainda vão existir vendas também em loja física, ela é real porque no fim do dia a conversão em grande parte se dá devido ao tráfego, né? Isso a gente aprende dentro do marketing. Se o tráfego está dando uma pessoa passeando dentro de um shopping, ela tem a tendência de passar na frente de uma loja. Se ela tem uma necessidade de um determinado produto, ela vai fazer a aquisição daquele produto, né? Independente se está ali ou se está no online. Agora, o que eu vejo que essa crise ajudou muito foi exatamente desmistificar muito da venda online, tirar muito desse receio da venda online e, cara, forçar muito a transformação digital das empresas, né? Que passaram até a necessidade de ter uma presença online. Não adianta só ter um site institucional, você tem que conseguir fazer a venda, você tem que conseguir entregar a mesma experiência no online, né? A tendência da migração para o omnichannel por completo, né? Então, eu vejo que esse salpicado, o Covid, acabou ajudando muito, apesar de, claro, ter tido todos os seus impactos negativos a nível econômico e a nível de pessoas, né? É isso que tu comentou, né? Só complementando, ele acelerou, né, esse comportamento online, porque se a gente olhar o crescimento do e-commerce nos últimos anos, a cada ano ele vinha crescendo em faixas próximas ou superiores a 20% ao ano, né? Se a gente olhar o faturamento do e-commerce, 2018 foi aproximadamente 50 bilhões, ano passado passou dos 70, e a previsão para esse ano é que chega a 90, porém eu acredito até que passe dos 100 bilhões já. 90 bilhões era a previsão para pré-pandemia, né? Agora, pós-pandemia, talvez seja até maior. Acho que vai. Então, na real, muita gente fala, o e-commerce ele é uma tendência. Eu não vejo como tendência, mas sim uma realidade, porque justamente por isso, ele vinha crescendo a faixas próximas de 20% todo ano, enquanto a economia como um todo vinha crescendo a 1 e pouco, 0, às vezes nem crescendo, né? Então, o que essa situação fez foi acelerar, e a gente viu muito isso, porque muita gente que tinha na ideia, em algum dia, entrar na internet, vender na internet, mas não tinha ainda um plano, uma ideia formatada, não sabia quando o prazo, só tinha aqui a intenção, agora correu atrás para isso, né? Então, ele iria acontecer, né? E um ponto que é interessante disso, né, desse volume de venda que diminuiu em alguns casos, o volume de venda que aumentou em alguns casos em alguns dos canais, é que a gente passa a entender um pouquinho do panorama de gestão e uma coisa fica um pouco clara, né? Ficou um número que assustou um pouco a gente, foi que a gente descobriu que quase 43% de todas as empresas brasileiras não utilizam nenhum RP, não utilizam nenhum recurso efetivo de gestão prática dentro do negócio. Elas simplesmente vendem. Elas simplesmente estão ali tentando vender produto e não fazem absolutamente nenhum controle dentro da empresa. Guilherme, como é que você vê essa questão dentro do negócio como um todo? O que eu vejo disso, Marcelo? Quem vende na internet, para mim é muito claro que ele tem um principal objetivo, que é vender e ganhar escala. Ninguém entra no e-commerce para fazer uma venda por semana, 4 pedidos no mês. Não, quem entra na internet entra para ganhar escala. O perigo que eu vejo, né, da pessoa não utilizar, da empresa, né, não utilizar um sistema de gestão nisso, é justamente ele perder controle da operação e principalmente limitar o crescimento dele. Por quê? Porque o e-commerce ele demanda respostas rápidas. O consumidor hoje, até o André do Mercado Livre, eu gosto sempre de citar ele, que ele fala um negócio muito interessante, né? Que o consumidor online ele não compra um produto, ele compra um código de rastreio. Então, eu vejo que hoje utilizar um sistema de gestão para gerenciar a operação, não só do e-commerce, mas da empresa como um todo, ele é importante não só no aspecto funcional, que é automatizar tarefas de estoque, emissão de notas, etc., mas principalmente eu tenho visto cada vez mais o RP como uma ferramenta que
ajudam o empresário a oferecer uma melhor experiência de compra para o cliente, no sentido de que, a partir do momento que ele automatiza diversas tarefas burocráticas, ele consegue fornecer respostas mais rápidas para o cliente, né? Seja na emissão de nota, a partir do momento que ele confirma o pedido, em mandar o código de rastreio de forma rápida para o cliente acompanhar o andamento do pedido, enfim, ele poder ter um controle melhor da operação. E principalmente em relação a aspectos de estoque e sincronização com plataformas de e-commerce e marketplace, porque isso vai evitar uma situação que infelizmente ainda acontece no e-commerce, que é quebra de estoque e às vezes vender o mesmo produto para duas pessoas diferentes. Então, se o empresário ele tem controle manual ainda, ele vai ter três grandes problemas, né? O primeiro, ele não vai ganhar escala, porque a operação dele vai ser muito lenta. O segundo, ele vai deixar de vender, né? Porque ele não vai ter controle da operação, ele vai se perder, sendo bem claro. E o terceiro, na minha visão, o pior de todos, ele vai gerar uma experiência ruim para o cliente, que aí vai ser um cliente que não vai mais voltar a comprar dele, né? Vai prejudicar muito a marca dele, né? E isso entra muito para corroborar, inclusive, um ponto que a gente descobriu com relação à própria gestão de pedidos e vendas, tá? Um dos dados que também assustou muito é que 54,5% das empresas no Brasil não realiza nenhuma gestão de pedidos, ou se realiza gestão de pedidos, ela literalmente o faz utilizando planilhas. Ele pega, faz a venda, aí ele pega aquela venda que aconteceu, ele lê aquela venda, vai na planilha, digita tudo que está dentro do negócio, vai lá, muda o estoque manualmente, conta o estoque, isso se muda, ele faz uma gestão totalmente manual. A gente está falando que mais da metade das empresas brasileiras trabalham dessa forma. Agora, imagina essa empresa que vende 1.000 pedidos no dia, 50 pedidos no dia, 100 pedidos no dia, 200 pedidos no dia. Essa empresa que está pensando nessa trajetória de tração. Ou então essa empresa que antes fazia a venda na loja física, migrou para a loja online, entrou dentro de um marketplace através de uma integração com algum desses marketplaces, seja ele qual for, e em cima disso duplicou, triplicou a venda por conta desse cenário de coronavírus. Como é que essa empresa consegue se manter se ela não tem efetivamente uma organização? De fato, ela acaba incidindo num ponto que é um ponto que a empresa se perde. Ela pode, de fato, vender item que ela não tem, pode ocorrer a ruptura de estoque. Quando a gente fala de quebra ou ruptura de estoque, significa você vender algo que você não tem. Significa você chegar num ponto que você não tem absolutamente mais nada dentro do negócio. A pior coisa que uma empresa, principalmente quem vende no online, é vender algo que você não tem. Por quê? Quando você vende algo que você não tem, você tem que cancelar uma compra. E quando você cancela aquela compra, você gera uma experiência negativa para o teu cliente. E ponto número 2, você gera a possibilidade de um processo com reparação por danos morais, que 100% dos casos quem ganha é o cliente. Ah, não, mas é porque eu não tinha um sistema aqui. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, toma aqui essa multa que você vai ter que pagar. Aqui no Rio de Janeiro, as restituições que cada um dos e-commerces tem que fazer para as pessoas chegam a variar entre 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, até 5, 10 mil reais que você paga em danos morais por fazer uma venda de um produto que você não pode entregar, por fazer uma venda de um produto que você não tem em estoque. E esse é um ponto que a gente não leva em consideração, esse risco que existe dentro da empresa. A gente pensa, não, mas eu vou fazer a contratação de uma ferramenta, eu vou ter que fazer um investimento para poder profissionalizar a minha empresa, eu quero vender online porque, teoricamente, vender online é muito mais barato, é gratuito. Cara, qual o risco que você está inserindo dentro da tua empresa? De corrupção da tua marca, de perder cliente dentro da tua operação, de ser negativado, de ter postagem sua em sites como Reclame Aqui, em avaliações negativas do teu negócio. Cara, você está literalmente trazendo um problema, a sarna para se coçar na tua operação gigantesca quando você não faz esse tipo de trabalho. E quando a gente vê um número ainda mais dessa gestão de venda, 14,4% das empresas no Brasil não faz gestão de venda alguma. Alguma. O pessoal não documenta absolutamente nada. Faz a venda, lê aquilo, leva, joga o produto ali, não guarda aquele dado, não tem informação. Se tiver algum problema com o cliente, o cara não tem nem de onde puxar os dados muitas das vezes. Agora, teoricamente, tem até alguma coisa, porque, sei lá, uma venda num determinado marketplace permite ver os pedidos que você faz. Mas só isso. Não tem estrutura de custo, não tem estrutura de preço, não guarda a estrutura da nota fiscal emitida.
simplesmente está fazendo a venda a Deus dará. O que mostra, né, nesse cenário, muitas das vezes, que, cara, mais da metade das empresas brasileiras literalmente estão brincando de ser empresa, muito mais do que efetivamente fazendo uma gestão profissional. Não é à toa que o resultado está sendo o que está sendo, né? E por que isso é mais importante ainda, Marcelo? Eu vejo por dois cenários. O primeiro, se a gente olhar para antes da pandemia, abria, em média, no Brasil, 10 mil lojas virtuais todo mês. Isso segundo a ABECOM. Em 3 meses, de março até junho, abriram 107 mil lojas virtuais. Ou seja, em 3 meses, abriu praticamente o equivalente a um ano inteiro, né, de loja virtual. Então, isso por si só já diz o quanto mais competitivo o mercado está. E segundo, que reforça isso, que é um movimento que eu tenho percebido muito dos marketplaces, e eu acho positivo, que é o seguinte: cada vez mais o marketplace ele exige do seller que ele trabalhe integrado com algum integrador, que ele emita a nota rápida, que ele tenha controle de estoque, enfim, ele tá exigindo isso do seller para que ele de fato se profissionalize e, enfim, como a gente falou, entregue uma experiência boa para o consumidor. Então, eu vejo que, como tu falou, às vezes o cara não quer investir num sistema, investir numa automação, porque ele enxerga isso como um custo, porém o exercício que ele tem que fazer é o quanto eu deixaria de ganhar, o quanto eu deixaria de vender, pelo fato de eu não ter um sistema, né, ou ferramentas que automatizem esses processos, porque a gente tem que escolher o trabalho, né, Guilherme, que a gente vai querer fazer, né? Porque o mercado ele vai estar muito competitivo. Já era competitivo, está cada vez agora mais. Agora está cada vez mais, já. E é isso que tu falou, né? Reforçando, o consumidor ele tem muita opção de escolha hoje. Tem um caminhão de lojas virtuais, no marketplace ele enfim, tem diversas opções pelo produto, né? Então, se ele vai na tua loja e eventualmente tu precisa cancelar o pedido porque tu não tinha um controle de estoque e aí tu não consegue atender o cara, ele não vai mais voltar a comprar de ti, ele vai encontrar outra loja, Pega da alternativa, né? e não volta, né? Então, aí só por essa venda que tu perdeu, já pagou o custo que tu teria com ferramentas aí. Exatamente. Muitas das vezes é isso, né? E quando você vai somando isso no dia a dia, né? Outros dados que surgiram, né? A gente perguntou muito também quais foram os principais desafios que se foram encontrados na gestão das empresas como um todo, né? E engraçado, né? A gente falou, 42,9% não utilizam RP, 54,5% não faz gestão, ou faz uma gestão de maneira muito primária com relação das vendas, né, dos pedidos do negócio. Não é à toa que o primeiro desafio que foi dito a nível de operação é organização do fluxo de trabalho. 49,5% das empresas consideram organização do fluxo de trabalho o maior desafio deles. Quando a gente diz organização de fluxo de trabalho, é rotina, organização, dados e processos. Literalmente, você conseguir executar no teu dia a dia a tua quebra. Em vez de ficar assim um apagador de incêndio, né? Porque a gestão muito do brasileiro, a gestão muito do empresário ou empresária que está à frente de negócios no varejo, no atacado em geral, como é que funciona em grande parte? Cara, tá pegando fogo, eu apago aquele fogo, aí levanta um fogo ali, eu corro para lá, apago aqui do outro lado, apago para cá, apago para cá, apago para cá. E quando a gente vê que existe um número massivo de pessoas que não fazem uma boa organização, uma boa gestão, isso não é à toa que é o maior desafio. Fica muito difícil você ter uma rotina, fica muito difícil você fazer uma gestão afiada dentro do teu negócio, se de fato você não tem uma ferramenta e um processo implementado dentro do teu negócio, que te viabilize entender como é que está teu estoque, como é que estão teus pedidos, como é que está a tua operação de compra, como é que está a tua operação de venda, como está teu fluxo financeiro, como é que estão esses seus indicadores de operação dentro da empresa, sua margem de contribuição, o seu capital de giro. Então, assim, a falta desse controle de fato, ele traduz muito claramente qual é a grande dificuldade hoje do lojista brasileiro, que é, de fato, organizar esse fluxo de trabalho. Parece, né, Guilherme, que o empresário, no geral, ele existe para ser muito mais um bombeiro da empresa do que efetivamente um fator de crescimento dela, né? Eu também vejo isso, e ainda mais, até a pesquisa aponta, né, a maior parte dos empresários aí que vem no e-commerce, né, principalmente é formado por uma equipe de 1 a 3 pessoas, né, ou muitas vezes ele trabalha sozinho, ou tem uma equipe aí de 2 ou 3 pessoas aí para auxiliar, então são estruturas muito enxutas. E aí o que eu percebo também é que o empreendedor, às vezes não, é muito comum, ele se envolve demais na operação, né, de fazer tarefas
do dia a dia burocráticas. E aí, o risco disso é ele deixar de se preocupar com questões estratégicas do negócio, né? Como tu falou, né? Analisar os números, ver onde é que ele, oportunidades de mercado onde ele pode atuar, negociar com o fornecedor, enfim, se relacionar com os clientes. Eu vejo muito isso, ele tem muito esse papel de bombeiro, né? Como tu falou, de apagar incêndio, e infelizmente ainda não tem muito essa cultura de pensar mais estratégico, né? Acho que esse é talvez, na minha opinião, o maior desafio do empreendedor, né, hoje, aqui no Brasil, né? Claro que a estrutura de negócios do Brasil ela é complexa, então isso também acaba prejudicando a atuação do empresário, principalmente do pequeno, né, que ele tem que se virar com um caminhão de coisas, mas é importante usar as ferramentas para apoiar e automatizar o máximo possível dessas questões burocráticas, né? E ele tentar, de certa forma, se focar em aspectos mais de negócio mesmo, né? Eu vejo que esse é o principal desafio do que eu percebo, tanto pelos dados que a pesquisa nos trouxe, e até também conversando com clientes em eventos, em feiras que a gente participava, né? Então, sempre tinha muito esse desafio, né? Dele se preocupar desde do cadastro de produtos, né? Até em atender cliente, né? Tem muito isso. Bom, e quando a gente começa a pegar esses dados, né, Guilherme, a gente cruza eles um pouquinho, né, a gente pega algumas informações bem interessantes. De todas as empresas que existem no Brasil, tá? A cada 100 empresas que existem no Brasil, todas aquelas que não fazem efetivamente a gestão de venda, né, 92 dessas empresas não possuem caixa para mais do que 30 dias de operação. Literalmente, só 8% das empresas que não fazem a gestão de vendas, que não controlam efetivamente a venda, consegue ter dinheiro no bolso o suficiente para poder manter a operação por mais de 30 dias. Literalmente. O que a gente está falando nisso? Se vier qualquer coisinha de fechamento, deu um problema, caiu minha conta no marketplace, ou fechou minha loja aqui por conta da quarentena que eu preciso fazer. Se ficar 30 dias fechado, 92 dessas 100 empresas vão fechar as portas porque não vai ter dinheiro, ou vão se endividar, ou vão precisar fazer aporte pessoal, ou vão ter que pegar algum tipo de empréstimo. Cara, e quando a gente ainda olha um pouquinho mais abaixo disso, né, a gente viu que 74,2% das empresas que não utilizam alguma ferramenta para auxiliar essa gestão tiveram queda nas vendas. Agora, as empresas que utilizam efetivamente uma ferramenta de RP, uma ferramenta de gestão, que permite você ter previsibilidade de produto, permite você entender o que você está vendendo bem ou não, permite, de fato, você integrar com diferentes canais de venda, só 52,6% tiveram queda em venda. Todo o resto conseguiu manter o volume de venda a nível de crescimento, e elas, inclusive, tiveram empresas que aumentaram o volume de venda, porque aumentaram o número de canais de venda que estavam distribuindo o seu determinado produto, aumentaram o conceito das compras, aqueles produtos que faziam sentido para dentro da operação. Fica muito claro essa diferença, esse impacto que a gente tem quando a gente faz uma gestão bem afiada, né, Guilherme? Com certeza, e vai muito de encontro com o que a gente falou, né? O fato do empresário, o empreendedor, ele trabalhar sem ferramentas, ele não permite o crescimento dele, né? O controle manual, como tu falou, né? Chegou uma venda, ele vai na planilha, depois pega o estoque e tira manual. Isso é um impeditivo para o crescimento dele. E uma das vantagens, né, de utilizar um ERP é que ele pode integrar o seu e-commerce, né, a vários canais de venda, a vários marketplaces ao mesmo tempo. E aí isso, sem dúvida, possibilita que ele venda mais. É óbvio que teve um impacto na queda de vendas, porque isso impactou a situação que a gente está ainda passando, ela afetou todos os mercados, né? Então é natural que as vendas por um período elas caiam. Porém, o que a pesquisa aponta é isso, né? Que quem trabalha com um sistema de gestão, quem tem uma gestão organizada, acaba sofrendo um impacto menor do que quem não tem nenhum tipo de controle, né? Sobre vendas, sobre operação. Então, isso deixa muito claro que tu querer economizar em ferramentas não é uma economia, mas sim ele vai te trazer muito prejuízo, porque é um fator que impede o teu crescimento, né? Isso, para mim, ficou muito claro, né, com esses dados da pesquisa, né?
que contratar a ferramenta não pode ser vista, na minha visão, como um custo, mas sim como um investimento, né? Acho que é encarar muito por esse lado, né? Como uma ferramenta que vai te ajudar a melhorar a tua operação de novo, né? A questão da experiência de compra é algo que eu tenho falado bastante nos últimos tempos, porque quando a gente vive num cenário onde a concorrência é maior, eu vejo que a experiência de compra é um fator muito determinante para o consumidor ele continuar comprando da tua marca. Uhum. E quando a gente vê ainda mais nesse ponto, 63% das empresas, né? Essa aí foi uma análise que eu achei assim, cara, pesadíssima. 63% das empresas que não usam um sistema de RP tipo Bling, tá? E não fazem essa gestão de vendas nem em absolutamente nenhum dos canais, ou fazem uma gestão de venda muito primária, cara, essas empresas têm zero de caixa reservado. Zero de caixa reservado. Quando eu falo zero, abre a conta corrente, não tem dinheiro para pagar absolutamente nada. Literalmente é uma empresa que, se cair não cair venda hoje, não paga conta, que literalmente vende o almoço para comer a janta. Se a gente falou que 92 daquelas empresas não tem caixa para 30 dias dentro da operação, a gente está falando que 63 dessas 92 aí literalmente não tem grana alguma no bolso e vão quebrar a empresa por conta disso, né, cara? Qual o impacto que tu vê muito disso com relação a essas empresas no negócio como um todo, Guilherme? Dá tua opinião em cima disso. Eu acho a falta de organização, né? Um cenário que, claro, infelizmente ainda é bastante comum, né? Em vários negócios, às vezes o empresário ele misturar a conta pessoal com conta da empresa, né? Então, o risco dele não ter o tipo de controle em relação a isso também ele fazer misturar essas contas, né? Que não é o correto. E segundo, é uma opinião pessoal, né? Até eu sempre falo isso nas lives, o pessoal deve estar de saco cheio de ouvir, mas é sempre aquela história da Alice do País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu vejo isso muito recorrente em negócios, né? Do empresário, ele às vezes não se preocupar tanto com o amanhã, pensar no hoje e aí trabalhar sem controle nenhum, né? Isso na minha opinião, o pessoal tem muito um aspecto cultural ainda do brasileiro, né? Que é um povo que, se a gente olhar até dados, né, de poupança, a menor parte menos da metade da população tem alguma reserva financeira pessoal também para alguma emergência. E isso, como é um aspecto cultural do brasileiro, obviamente ele vai ter um impacto nas empresas a partir do momento que muitas dessas pessoas se tornam empreendedoras. Eu vejo que o desafio, e aqui não falo nem em questão de qual ferramenta ele vai utilizar, enfim, mas eu acho que é muito uma mudança de cultura mesmo, né, de visão do empresário, em tentar, e até do próprio brasileiro, que muitas vezes tem uma visão muito imediatista das coisas, em tentar mudar essa visão para algo mais de longo prazo, né, e tentar se planejar um pouco melhor. É só a gente olhar, por exemplo, como a Alemanha, ela ali, enfim, reagiu em relação a essa pandemia, né? Foi um dos melhores exemplos que a gente viu no mundo, né? E é um país que historicamente tem essa cultura de ser muito organizado, muito planejado, né? E o Brasil não. Como é que o Brasil se preparou para o Covid? Esperou chegar e vamos ver o que faz, né? E, infelizmente, eu vejo que ainda tem um aspecto cultural e passa muito por educação, né? Educação, desde a educação básica, mas acho que também educação do empreendedor, né? Também em buscar conhecimento, né? Sobre gestão, né? E aí, dois bons exemplos em relação a isso, né? Uma é do Sebrae, que é um órgão aí que apoia muito o empreendedor, e até o próprio Preço Certo aí pelos conteúdos e as palestras aí que tu dá, sempre ajudam bastante aí o empresário em planejamento financeiro, né? Então, eu vejo muito disso ainda, Marcelo, a questão muito cultural ainda, que o brasileiro não tem esse costume de ser planejado.
O ponto inteiro do erro de planejamento, né, dessa falta de controle, dessa falta de gestão que a gente tem dentro das empresas, ela é cultural, né? A gente reclama muito do problema que a gente reclama muito das dores de cabeça da operação que é a empresa que a gente vive, mas a gente se esquece que a gente é responsável por 99% desse resultado negativo que as empresas têm, né? A gente espera que a gente vá ter resultados diferentes, muitas das vezes praticando atitudes iguais, né, e atitudes que, cara, não valorizam efetivamente o resultado, né, que não valorizam uma melhoria da gestão, não valorizam de fato uma melhoria da operação como um todo, né. Quando a gente vê esses números, né, e eu convido você aí que está assistindo a gente a baixar a nossa pesquisa, né, a interagir com esse material, tem muito mais dado lá dentro, de tudo quanto é tipo de panorama diferente, várias análises de especialistas dentro dessa operação que vão auxiliar você, lojista, ou você que está querendo trabalhar no varejo, a ter uma visão um pouquinho mais robusta de como você tem que se preparar, de qual tipo de mercado que você está de fato entrando agora em 2020. Acessa, pega esse material, e, cara, não mais do que só entender o que está acontecendo, mais do que efetivamente sentir essa dor e ver quais são essas oportunidades, mais do que essa iniciativa, a gente precisa de boas acabativas. Então é muito importante que você pegue os conteúdos, bote eles em prática, né, a nível de mudança. Tem muito material interessante dentro do Bling. Guilherme, estou sabendo que o Bling tem uma condição diferenciada aí, que até o Preço Certo tem um cupomzinho diferente para quem quiser virar cliente. Conta aí para o pessoal. Boa, o pessoal que está vendo esse vídeo aqui e ainda não conhece o Bling, utiliza o cupom hashtag Preço Certo, sem o cedilha e tudo junto, que na hora ganha 3 meses grátis para utilizar o Bling, qualquer um dos nossos planos. Então, são 3 meses aí que vocês podem já organizar toda a gestão da sua empresa, integrar com marketplaces, enfim, e melhorar a sua operação como um todo, né? E, claro, utilizem o Preço Certo, que para mim, é a melhor ferramenta que tem hoje no mercado de precificação e vai te ajudar muito a melhorar a saúde financeira do teu negócio. O Preço Certo tem vários cases legais lá no blog deles, lá para vocês verem que é uma ferramenta que vale e muito o investimento, porque o que vocês vão não só economizar de dinheiro, mas principalmente que vai ajudar vocês a lucrar ainda mais, sem dúvida um ganho aí que vai compensar muito. Então, também, além de convidar vocês a conhecer o Bling, convido vocês a usar o Preço Certo, aí, que é uma ferramenta, como eu falei, a melhor do mercado hoje em precificação. Show de bola, meu rei. E, pessoal, acessem, tem muito material no nosso blog gratuito. Planilha de precificação, planilha de capital de dinheiro, planilha de controle, planilha de mensuração de fluxo financeiro. Tudo isso existe gratuito. Fora isso, cara, além desse material básico que você já tem dentro da operação, cara, pegar uma ferramenta para começar a melhorar a tua gestão não é um investimento caro. É um investimento que no fim do dia sai barato. Então procura fazer essa fiação aí dentro do teu negócio. Veja essa pesquisa, compartilhe ela com o máximo de lojistas que você conhecer. E no mais, obrigado aí pela atenção. Guilherme, valeu aí pelos comentários, valeu aí por essa troca. A gente se vê, meu rei. Abração. Obrigado, Marcelo, pessoal, a equipe da Preço Certo, obrigado pelo convite e parabéns pela pesquisa aí. Então, contem sempre com a gente aí. Um abraço. Vamos junto. Valeu, abração.